Com o objetivo de simplificar o transporte entre a cidade de São Paulo e a Baixada Santista, o governo do estado de São Paulo desenvolveu uma das mais arrojadas obras viárias da história do Brasil. Com um total de 58,5 quilômetros de extensão, o projeto, que tem aquecido a economia e o turismo da região, foi construído em 2 fases e possui um número de pontes, viadutos e túneis dignos de uma cidade grande. Esse é o Construction Time. Eu sou Luciano Guimarães e neste vídeo você vai entender sobre a Rodovia dos Imigrantes, uma das mais orgulhosas rodovias do Brasil. A construção da Rodovia dos Imigrantes é um do típico exemplo de projeto gerado para atender às diversas finalidades. Uma das mais importantes delas, sem dúvida, foi fomentar o desenvolvimento econômico da Baixada Santista, de modo a facilitar o transporte e mercadorias, promovendo uma redução nos custos logísticos e na integração entre a capital paulista e o litoral. Vale destacar que até a construção da rodovia, o acesso à Baixada era feito principalmente por estradas sinuosas e congestionadas. Nesse sentido, a via de transporte urbano seria uma opção mais rápida e eficiente, com pistas duplas, acostamento e melhorias na infraestrutura viária, resultando em menos congestionamentos e, logicamente, muito mais segurança. As antigas estradas que ligavam São Paulo e a Baixada Santista apresentavam muitas curvas e aclives e declives acentuados, bem como pistas estreitas, o que aumentava o risco de acidentes. Prova disso é que em 1955, a rodovia Anchieta registrou 5 vítimas fatais em um total de 16 acidentes, recordes à época. Nesse sentido, era necessário uma via de tráfego mais segura, com melhores condições de visibilidade e uma topografia mais adequada. Por fim, porém não menos importante, a rodovia também foi projetada para aquecer o turismo da Baixada Santista, uma área conhecida por suas praias e atrativos naturais. Com uma rota mais rápida e segura ao litoral paulista, seria possível expandir consideravelmente a economia local. Tantas vantagens assim faziam da Rodovia dos Imigrantes uma questão indispensável para o estado de São Paulo. Não à toa, enormes esforços foram empregados para tirar o projeto do papel. A construção da Rodovia dos Imigrantes foi um projeto de grande magnitude e complexidade, realizado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, o DER-SP. Para entendermos melhor, podemos dividir a construção em 2 etapas. A primeira, a da pista norte, ascendente, inaugurada em 1976, e a segunda, a da pista sul, descendente, que começou a operar em 2002. Iniciado em 1974, a construção da pista norte foi marcada por grandes desafios no projeto. Logo, os engenheiros perceberam vários problemas que inviabilizavam a ideia inicial de 3 pistas paralelas, entre as quais deslizamentos de terra decorrentes da proximidade com as encostas. Ajustes de projetos foram feitos, porém, devido a sérias limitações orçamentárias, o governo paulista deixou de lado os projetos tanto da pista reversível quanto da pista descendente. Por conta disso, a pista ascendente passou a ser operada de forma reversível, com o sentido sendo revertido de acordo com as demandas de tráfego. Inaugurada em 28 de junho de 1976, a pista ascendente teria mobilizado 100 engenheiros e 13 mil operários na construção. Já na década seguinte, mais precisamente em 1986, um projeto de pista descendente foi apresentado. Contudo, apenas em 1993, a ideia ganhou contornos mais reais, com o projeto iniciado em 1998. Com 21 quilômetros de extensão, a segunda pista de Imigrantes, também conhecida como Pista Sul, foi projetada para compensar um desnível de 730 metros na Serra do Mar. Entre algumas das suas características mais marcantes estão longos túneis. São 4, totalizando mais de 8.200 metros de extensão, sendo o primeiro o mais comprido, com 3.146 metros de extensão. Vale destacar que à época da construção era o maior túnel rodoviário do país. Logicamente, em meio aos desníveis no terreno e à necessidade de criação de túneis, a perfuração de maciços foi um dos grandes desafios. E para superá-lo,
foram importantes 4 unidades de perfuração de face, conhecidos como jumbos, diretamente da Suécia. Contando com o Sistema de Controle de Perfuração Computadorizado, o RCS, esses equipamentos possuíam diferentes funções automatizadas para segmentos de túnel específicos, aumentando a precisão e a produção de cada centímetro escavado. Esse recurso de software permitia à carreta de perfuração desenvolver planos de perfuração personalizados diretamente na face do túnel. Desse modo, o operador da carreta de perfuração baixava o contorno do túnel para a unidade de perfuração junto a um arquivo de regra de perfuração e a unidade de perfuração gerava seus próprios planos de perfuração. O grande benefício dessa prática foi a economia de tempo, eliminando a necessidade de ir e vir com planos de perfuração entre o escritório e a unidade de perfuração. À medida em que as escavações avançavam, a equipe de construção colocava uma estrutura metálica nas paredes e teto, e depois o concreto era aplicado por robôs para estabilizar o túnel. A estabilidade da meia-seção era garantida pelo alargamento das bases de apoio das combotas e pelo agulhamento da fundação por meio de um conjunto de estacas armados de 20 centímetros de diâmetro. Nos lugares de geologia mais delicadas, foram adicionados tirantes radiais. Em solo, o túnel foi escavado com avanços de 80 centímetros a 1,20 metros, em lances sucessivos de tratamento de 10 metros até atingir a rocha. Entre algumas das inovações utilizadas no projeto estão a instalação de 42 jatos ventiladores, que suportam temperaturas de até 400 graus Celsius, sensores para reduzir o ruído sensoriais com CO2, detecção de calor e medida de vento, bem como câmeras inteligentes de acidentes, que transmite as imagens aos Centros de Controle de Operação, o CCO da concessionária. No total, apenas a obra da segunda pista da Imigrantes demandou 420 mil cúbicos de concreto e 25 mil toneladas de aço. Mais de 4.500 colaboradores participaram da obra, que demorou 4 anos. Esses são alguns dos números que revelam a grandiosidade desse projeto, um dos mais memoráveis em termos de obra viária na América Latina ao longo das últimas 3 décadas. Porém, ainda há outras marcas da Rodovia dos Imigrantes que impressionam. De fato, a construção da Rodovia dos Imigrantes possui não apenas uma história, mas números marcantes. O primeiro deles tem a ver com a quantidade de túneis, 7 ao longo de 58,5 quilômetros de extensão. Quer ter uma ideia do que isso significa? De acordo com os dados da Prefeitura de São Paulo, a cidade de São Paulo possui 29 túneis e passagens subterrâneas. Ou seja, a Imigrantes conta com um número de túneis equivalente a impressionantes 24,1% da capital paulista. Essa proporção é muito semelhante quando o assunto são viadutos e pontes. A rodovia soma 51 construções desse tipo. Novamente, com dados da Prefeitura de São Paulo, até 2019, a Terra da Garoa contava com 185 pontes e viadutos ao longo de 1.521 quilômetros quadrados de extensão. Em outras palavras, a Imigrantes sozinha possui equivalente a 27,5 total de pontes e viadutos localizados na capital paulista. Por outro lado, vale ressaltar que com 58,5 quilômetros, ela está longe de figurar entre uma das mais extensas do Brasil, muito longe. No país, há nada menos que 5 rodovias com mais de 4.000 quilômetros de extensão. A maior delas é a BR-116, que liga Fortaleza, no Ceará, a Jaguarão, no Rio Grande do Sul, que totaliza impressionantes 4.542 quilômetros de extensão. Isso significa que é quase 78 vezes maior que a rodovia paulista. Muito além de números significativos ou mais discretos, fato é que a Rodovia dos Imigrantes conta marcas impressionantes em outras áreas. Mas quais são elas? De fato, mensurar o quanto a economia pode ganhar por meio da construção de uma rodovia como as Imigrantes é algo complexo. Entretanto, é inquestionável que esse projeto ajudou e ainda ajuda a fomentar a economia de suas localidades, em especial a Baixada Santista. Ainda durante o período de construção da segunda via, entre 1998 e 2002,
Foram gerados 16 mil empregos, sendo 4 mil deles diretos. É importante ressaltar ainda que a segunda pista teve a capacidade de impulsionar o número de veículos no sistema Anchieta Imigrantes de 8.500 por hora para 4.000 por hora. Aliás, apenas nos 20 primeiros anos de tentativa na pista sul, mais de 205 milhões de veículos cruzaram a rodovia. Para se ter uma ideia, na transição entre a última semana de 2020 e a primeira de 2021, mais precisamente entre 28 de dezembro e 3 de janeiro, foram registrados aproximadamente 640 mil veículos nos trechos norte e sul, segundo a concessionária Ecovias. Em conta ao fato de o Brasil possuir cerca de 115 milhões de veículos, aproximadamente 0,55% da frota nacional passou pela rodovia paulista, ou 1 a cada 181 veículos. Esses são números que evidenciam o quanto o trecho São Paulo-Baixada Santista ganhou em agilidade ao longo dos últimos anos, algo que, evidentemente, significa uma excelente notícia para diversos setores, como hotelaria, turismo e transporte. Já quando o assunto é ambiental, o impacto da rodovia dos imigrantes acompanhou a escalada de questões sustentáveis ao longo das últimas décadas. Prova disso é que a construção da segunda via, a Pista Sul, entregue em dezembro de 2022, demandou um desmatamento de 40 vezes inferior à da primeira via, a Pista Norte, inaugurada em junho de 1976. Um dos grandes triunfos para esse número foi a própria engenharia dos pilares dos viadutos, distantes entre si por 90 metros, o dobro da distância inicial prevista. Muito além dos impactos ao transporte entre São Paulo e a Baixada Santista e de reduzir o impacto ambiental, qual de fato será o futuro da rodovia dos imigrantes? Evidentemente, falar sobre o futuro de qualquer projeto da envergadura da rodovia dos imigrantes é uma tarefa complicada. Entretanto, ao se levar em conta um futuro sem mudanças muito incisivas, a rodovia deve continuar com uma conexão de grande importância no estado de São Paulo. Vale destacar que em maio de 2021, o governo de São Paulo e a concessionária Eco Rodovias chegaram a um acordo que prorrogou a concessão do sistema Anchieta Imigrantes de 2024 até o ano de 2033. Com isso, a Ecovia se comprometeu a investir uma quantia impressionante ao longo desse período, nada menos que 1,5 bilhão de reais nas duas rodovias que conectam a Grande São Paulo com a Baixada Santista. Muito mais do que servir para a conservação das vias, parte dessa quantia será utilizada para projetos que visam a melhoria do projeto, como a construção de um viaduto que ligará o noroeste de Santos com a Anchieta, bem como a nova entrada para Santos pela Via Anchieta, mais precisamente entre os quilômetros 59 e 65, com um orçamento estimado de mais de 254 milhões de reais. Nesse sentido, a economia da região deve ser impactada positivamente pela facilitação no deslocamento entre a Baixada Santista e a capital paulista, tanto em termos de pessoas que moram e trabalham nos diferentes pontos dessas localidades, quanto ao turismo e ao transporte de cargas, setores mercantes na relação comercial entre São Paulo e a Baixada. Contudo, fato é que apenas os próximos anos nos mostrarão quão eficiente será a condução dessas transformações e, sobretudo, se elas serão capazes de ditar uma terceira fase de processo em uma das rodovias mais impressionantes do Brasil. Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. O que você acha sobre a nossa rodovia dos imigrantes aqui no Brasil? Deixe nos comentários quais são as suas experiências. E também deixe seu like se você gostou deste vídeo. Acompanhe os nossos próximos conteúdos se inscrevendo no nosso canal. E caso vai ficar por aqui no YouTube, assista ao outro nosso vídeo que está aparecendo na sua tela. Um forte abraço e até o próximo vídeo.